Indica os valores de A tal que existe limite f de x quando x tende para A. Temos que o domínio da função é de menos 2 a 3, exceto no 1 meio, ou seja, 0,5. Portanto, a função não existe aqui para x igual a 0,5. Bom, nós já sabemos, ou devemos saber, portanto, poderão ver na aula teórica que eu tenho lá um exemplo parecido com este exercício. Sempre que a função seja contínua, portanto, e contínua é quando ela não tem interrupção, não é? Por exemplo, neste pedaço aqui da função, a função aqui é contínua, eu consigo percorrer este pedaço da função sem levantar a caneta do papel, não é? Aqui já não. Portanto, e nestes valores de x, onde ela não tem interrupção, existe sempre limite. Vamos tentar visualizar aqui um exemplo, neste x, por exemplo. Pode ser para 2, por exemplo, vamos imaginar aqui o 2. Bom, quando o x tende para 2 por este lado ou para este, a função, bom, neste caso até é uma função constante, aproxima-se sempre de 1,3. O mesmo acontecia aqui neste x, no menos 0,5, por exemplo. Quando a função vem por este lado, quando o x, aliás, se aproxima de menos 0,5 por este lado ou por este, a função tende para este valor. Ok? Vem aqui e vem por aqui, não é? Tende sempre para este valor. Portanto, nestes pontos que estão no meio, estão em valores de x onde a função é contínua, nem sequer vamos estar a fazer mais cálculos, vamos dizer logo que existe limite para todos estes pontos. Portanto, o problema será aqui nos extremos e aqui a meio, onde a função eventualmente aqui dá um salto e aqui está aberto, aí vamos estudar com mais cuidado, não é? Vamos então ver aqui no menos 2. Será que existe limite quando x tende para menos 2? Bom, então o que nós temos que ver é o seguinte. O limite de f de x quando x tende para menos 2, uma vez que a função não existe à esquerda, o domínio é só de menos 2 aberto até 3, então não faz sentido sequer falar de limite lateral deste lado. E, portanto, para eu ter a certeza, ou verificar se existe ou não limite f de x quando x tende para menos 2, estou dependente apenas, basta estudar apenas o limite quando x tende para menos 2 mais, que é onde existe função, ok? Se este limite existir, tudo bem, existe o limite. Bom, então, o limite f de x quando x tende para menos 2, eu se aproximar aqui o meu x de menos 2, verifico que as imagens se irão aproximar de menos 1, ok? Então este limite existe e é igual a menos 1. Reparem que não é preciso o menos 2 pertencer ao domínio para existir limite. Não, a função aproxima-se de menos 1. Nós não estamos aqui a dizer que f de menos 2 é igual a menos 1. Não, eu estou a dizer que o limite da função, ou seja, estou a dizer que quando o x se aproxima de menos 2, não é quando é igual, quando se aproxima, então o valor da função aproxima-se de menos 1. Okay? É isso que estamos então ali a dizer. Ora, então o valor de A pode ser menos 2. Pode ser menos 2. Logo, ou será a resposta C ou será a resposta D, que são os que têm o menos 2. Aqui está aberto, então excluímos logo, ok? Bom, vamos analisar a situação do menos 1. Quanto é que será o limite de f de x quando x tende para menos 1? Bom, eu aqui tenho então que estudar os limites laterais, não é? E eu vejo ali no gráfico, quando x tende para menos 1 mais, vai dar 2. Reparem que quando x se aproxima aqui de menos 1 por este lado, os valores da função irão aproximar-se de 2, daquele valor ali. Não é? E, portanto, este limite dá 2. E o limite de f de x, quando x tende para menos 1 menos, vamos agora ver deste lado, imagino o x aproximar-se de menos 1 deste lado, e verifico que os valores da função se aproximam aqui de 1, ok? De 1. A função aproxima-se então aqui de 1. Bom, então os limites laterais são diferentes. Logo, isto implica que não existe, vou representar por este símbolo, não existe o limite de f de x quando x tende para menos 1, ok? Bom, eu já tinha a resposta ao problema, seria então a resposta C, ok? É de menos 2 a 3, exceto no menos 1. Okay? Bom, aqui diz exceto no 1 meio, vamos então estudar também para tirar as dúvidas. Limite de f de x quando x tende para 0,5 ou 1 sobre 2, tanto faz. Okay? Bom, então teria que colocar os limites laterais. Quando x tende para 0,5 mais, a função irá aproximar-se deste valor, 1,3. Portanto, vai dar 1,3. Mas quando x tende para 0,5 menos,
quando x tende para 0,5 menos, por este lado, a função também se aproxima de 1,3. Reparem que ela vem aqui a descer, não é? A função vem aqui, os valores, as imagens, estão aqui a aproximar-se de 1,3 também. E, portanto, também é igual a 1,3. Reparem que não tem a ver com o facto de a função do valor 0,5 pertencer ou não ao domínio. Não pertence ao domínio, ok? A função não existe para x igual a 0,5, mas existe limite, porque dos dois lados, quando a função vem do lado esquerdo e do lado direito do 0,5, quando o x se aproxima de 0,5 pelo lado esquerdo e pelo lado direito, então a função aproxima-se do mesmo valor, ok? De 1,3. E isso implica que existe limite, ok? E portanto a D não estaria correta. Bom, ficamos então por aqui. Aliás, ficamos por aqui. Deixem-me só esclarecer mais um pouco então a questão. Eu, se tivesse dúvidas, estudaria também aqui no 3, mas portanto, quando o x tende para 3, eu também tenho limite da função. A função toma o valor também 1,3, portanto também existe em 3. E de resto existe nos outros pontos todos. Portanto, a resposta à pergunta é quando o x vai de menos 2 a 3, exceto no menos 1, que é quando os limites laterais dão valores diferentes. Ok? Bom, então, até uma próxima!